Então, vocês são esses archotes da Escola Armogan que me ajudam a iluminar o chão das pessoas que estão ouvindo. Por isso que eu estou convidando gente nova para assistir às nossas aulas, para que a gente traga um pouco de luz, para que a gente cure as nossas mentes, para que a gente aumente a luz dentro das nossas mentes, através dessa parte dos professores de Deus, que eu acho super importante, eu acho que é a parte mais simples que tem desse livro. E foi a primeira parte que eu comecei, por isso que eu estou trazendo ela em leitura. E aí, o que diz aqui? No primeiro parágrafo. Professor de Deus é qualquer um que escolhe ser. Suas qualificações consistem somente nisso. De algum modo, em algum lugar, ele fez uma opção deliberada na qual não viu seus interesses como se estivessem à parte de outra pessoa. Uma vez que tenha feito isso, a sua estrada está estabelecida e a sua direção assegurada. Uma luz penetrou nas trevas. Pode ser uma única luz, mas é suficiente. Ele entrou em um acordo com Deus, mesmo se ainda não acredita nele. Veio a ser um portador da salvação. Veio a ser um professor de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas em alguns momentos, não são todos, mas em alguns momentos, quando o livro, quando Jesus se refere a nós com letra maiúscula, ele está se referindo a esse ser que é a ponte entre nós e Deus. A essa centelha. Por que ele diz? Ele entrou em um acordo com Deus, mesmo se ainda não acredita nele, com letra maiúscula. Por quê? Em algum momento a gente recebe esse chamado, se joga lomba abaixo, de uma forma destrambelhada, mas era assim que a gente sabia fazer. E mesmo a gente não acreditando na gente mesmo, mesmo eu não entendendo ainda a força que eu tenho, mesmo ainda não entendendo a força que vocês têm, de alguma forma, vocês vão mesmo com medo, não é assim? A gente vai mesmo com medo. Porque se a gente está indo com medo, a gente não acredita ainda nessa ligação direta que a gente tem. Então, em alguns momentos, ele se refere seu, com letra maiúscula, nele, nós não acreditamos nele, que é esse nosso ser que está ligado direto lá. Então, esse ser, que somos nós, em perfeição, veio a ser um portador da salvação, veio a ser um professor de Deus. Então, com toda certeza, vocês que estão aqui nessa disponibilidade, digamos assim, se colocando disponível, para uns salvarem as mentes de outros, para uns darem as mãos para outros. Porém, a gente vai vendo no desenrolar da coisa, e a gente já vem vendo isso já faz tempo, a gente precisa se fortalecer. Ninguém consegue estender a mão se não está forte ainda, se não salvou a sua mente. O que é salvar a mente? Por isso que algumas vezes algumas pessoas perguntam, mas eu estou com a minha vida ainda de cabeça para baixo, mas eu quero muito. Basta querer. Porque quando a gente quer, a gente já está de alguma forma escolhendo, né?
A gente já entendeu que existe um caminho diferente. A gente pode escolher outra vez. E aí, de alguma forma, a gente já está escolhendo um caminho. Mas a gente precisa se fortalecer e ter atenção quanto a isso. Porque o instinto social faz a gente fazer uma bagunça danada. Faz a gente tirar de nós sem perceber. Quando a gente vê, a gente já deu tudo. E aí olha para trás, não tem mais nada. Ou tudo que eu digo, não só coisas físicas, mas a gente já deu a alma, a gente já destruiu a nossa família, querendo cuidar dos pais, por exemplo, querendo cuidar dos filhos em demasia. A gente vai lá e ocupa o lugar da mulher dos filhos, né? Porque a gente acha que faz melhor e porque a gente cuida do nosso filhinho melhor do que elas. E aí a gente bagunça tudo. Bagunça a nossa família, bagunça a família deles também. Então isso é um instinto social distorcido. A pessoa esquece de si e doa tudo que tem e o que não tem. Então, o único cuidado do professor de Deus que está começando é isso. A gente entender que a empatia, ela é explicada de uma forma distorcida. A empatia nunca é a gente se colocar no lugar do outro. Até porque não tem como. Eu jamais vou sentir a dor que o outro está sentindo. Jamais. Cada um tem as suas questões, da sua maneira, dentro das suas crenças. Então, eu não tenho como dizer, eu sei exatamente o que está sentindo. Não, não sabe. Se eu não passei exatamente por tudo aquilo, e mesmo assim, ainda corre um risco de ter crenças diferentes do outro. A empatia de verdade, não esqueçam disso, porque isso é uma coisa tão importante. Porque a gente adora dizer, eu sou muito empática. Tem que ter empatia. A empatia de verdade é aquela que eu estendo para o outro o meu lugar na mente de amor. Eu já entendi esse amor. Eu já entendi essa perfeição, essa inocência que nós somos como crianças de Deus. Eu já entendi tudo isso. Quando eu entendo tudo isso, eu consigo estender, como se eu estivesse estendendo a minha mão, sem sair de dentro do meu lugar. Eu estendo sem sair daqui. Eu não posso eu ir até o outro para sentir as dores, para chorar e me escabelar junto. E aí, ao invés de estender o que eu tenho de positivo e que eu já entendi, e que é a verdade, e que é o amor, ao invés de estender isso, eu sou puxado para onde está todo o desgraçamento da mente do outro. E esse é um grande perigo. Essa é uma grande armadilha. Nos primeiros momentos, o que acontece? A gente tem a sensação, porque a gente se culpa por tudo, né? A culpa está no inconsciente coletivo, então a gente se culpa pelas coisas. Nos primeiros momentos, a gente acha que está sendo egoísta. Quando a gente começa a ouvir as pessoas de um outro lugar, eu não ouço mais o que a pessoa tem para me dizer, me colocando no lugar dela, sentindo junto com ela e entrando no campo dela. Porque eu vou adoecer junto. Eu vou me desestruturar junto. Eu fico no meu lugar. Eu fico no meu lugar entendendo que eu posso fazer alguma coisa do meu lugar. E aí eu vou ouvir o que essa pessoa tem para falar, até onde aquilo ali não está me deixando eu me desequilibrar.
porque eu não sei se isso já aconteceu com alguma de vocês aqui, mas acontece comigo direto e eu tenho que ter uma grande observação, justamente por eu ter um instinto social perigoso, quase que me cega, ele quase me cega. Então, quando eu estou conversando com alguém, essa pessoa, dependendo da relação que eu tenho, até de especialismo, que são aquelas pessoas especiais que a gente julga especiais, que são a nossa família, os nossos amigos especiais, aquelas pessoas que é o especialismo do 100. Principalmente quando a gente está conversando com essas pessoas, quando as pessoas começam a falar e nos levar para um lugar que a gente vai permitindo, eu começo a esvaziar tanto a minha energia que eu chego a ficar com a pressão baixa. Às vezes, eu preciso me sentar, às vezes eu sinto meus lábios gelados, às vezes me dá uma sensação de desmaio. Hoje em dia eu já reconheço tudo isso. Então, quando eu começo a sentir um pouquinho, eu já sei, vamos cortar esse assunto. Ai, que dia lindo que está hoje, estou atrasada, preciso fazer alguma coisa que não posso estar mais aqui. Então, para vocês verem como isso acontece com a gente, mesmo com todo o cuidado e estudo que se tem. Porque quando a gente não está em casa, quando a gente não está no nosso lugar seguro, quando a gente não está ali num lugar que não tem hostilidade nenhuma, a gente consegue se abrir, relaxar, conversar. A gente consegue sustentar a nossa luz. Mas no que a gente entra em lugares que são mais terrenos mais perigosos, às vezes a gente embarca sem querer. Só que aí a gente já sabe, já fica atento aos sintomas. Eu já fico atento aos meus sintomas. Eu começo a ouvir a pessoa falar, já começa a me dar um vazio na minha cabeça, eu já começo a sentir o meu lábio gelado. E aí eu vejo, ó, vou dar um jeito de sair daqui. Porque eu tenho essa coisa daquela antiga empatia que se falava, que é se colocar no lugar do outro. Eu começo a entrar sem querer, e aí vou sentindo, e eu vou me identificando, e se eu não prestar atenção, eu sou puxada. Isso é super comum e é bem perigoso. Porque às vezes vocês entram no campo dessa pessoa que não está legal, no dia seguinte vocês estão doentes. Isso é muito comum de acontecer. Quando for automático, Cecília, como assim? Me explica esse automático. Não é assim, tem uma determinada pessoa que, eu vou dar um exemplo aqui, isso foi em dezembro, aconteceu em dezembro, eu estava dentro de um Uber e essa pessoa, ela passou na rua, com umas duas meninas, e eu tenho muita afinidade com ela, só que assim, a pessoa não estava nem olhando para mim, ela estava na rua, estava dentro do Uber, aí a minha filha falou, olha fulana lá, mãe, eu falei, é. Ela estava rindo, brincando, mas o que vem uma sensação dentro de mim na hora. É automático, assim, eu olho, é só essa pessoa, tá? É como se eu estivesse sentindo o que ela está sentindo na hora, mas vem na hora. Eu falei, não, ela não está sorrindo, ela está sorrindo, mas você não está. Ela não está sorrindo, ela está triste. Eu tenho certeza que ela está ali, é um sorriso que não é verdadeiro, veio para mim aqui. E quando ela está feliz, vem também a mesma sensação. Outro dia ela estava falando dos projetos dela para mim, e ela falava com uma força tão grande, uma coisa assim tão feliz dentro dela, que eu também recebia. E não é assim, a pessoa não precisa falar, contar a história triste dela, não, é só em olhar aquilo. Um oi eu já sinto. Sim, mas aí é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. O que acontece? A gente não vem estudando já há um tempão que a nossa mente é uma só.
a gente está fazendo esse trabalho de nos levando para a mente unificada, que a nossa mente é única em essência, não aqui na vida normal, cotidiana, mas em essência nós temos a mesma mente. Então, o que acontece? A intimidade, ela está na mente, ela não está no corpo. Podem ter dois corpinhos grudadinhos, namorando, fazendo sexo e não terem intimidade. A intimidade está na mente. A intimidade está na mesma frequência do lugarzinho na mente onde eu me encontro com alguém. Então, provavelmente, tu deve ter uma intimidade com essa pessoa dentro da tua mente. E aí tu percebe, tu intui as coisas que ela está sentindo, simplesmente tu conecta com ela no mesmo lugarzinho da mente. Isso é uma coisa diferente do que eu estou falando aqui. Isso é automático mesmo. Por exemplo, a nossa família aqui em casa. Eu tenho um filho que mora comigo, tem outro filho que tem a mulher dele com o meu netinho. Eu não preciso nem olhar para eles para saber o que eles têm. Porque nós temos muita intimidade na nossa família, porque a gente tem uma comunhão, a gente tem o mesmo lugar na mente dentro da espiritualidade, por exemplo, né? Todos somos um dentro de uma espiritualidade que se trabalha aqui em casa. Então, é outra coisa, Cecília. Eu não preciso que essa pessoa nem chegue perto. Nós estamos juntos na mesma mente, independente se a Dri está no Texas. Então, a intimidade está dentro da nossa mente. Exatamente isso. Agora, qual é o exemplo que eu estou dando? O exemplo que eu estou dando é quando nós temos o nosso instinto social distorcido, que muita gente que começa a fazer um trabalho de autoconhecimento está com a vida bagunçada. É muito difícil alguém começar a fazer um trabalho de autoconhecimento se está tudo perfeito na vida. É difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Por que a vida está bagunçada? Porque eu fico querendo ajudar os meus pais, porque eu quero fazer tudo pelos meus filhos e mais, porque eu quero ajudar os meus amigos, porque eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, porque eu já fiz tudo que eu pude, aquelas coisas assim que a gente vai vendo e se dá conta que está com o instinto social distorcido. E em muitos momentos até se achando ruim quando toma uma posição diferente, quando escolhe um caminho diferente. Olha só, eu estou escolhendo um caminho diferente, olha que horror, eu sou egoísta, eu estou olhando só para mim. Isso é a primeira sensação daquele que começa a buscar o autoconhecimento. E ao contrário, é exatamente isso, porque o termo não é egoísta. Esse termo foi o que nos ensinaram, que a gente cuidar da gente mesmo é ser egoísta. É completamente inverso. Eu posso falar para vocês que muita coisa a gente aprendeu ao contrário. A gente está vivendo uma vida de ilusão e de sonhos que muita coisa a gente aprendeu de cabeça para baixo. Exatamente, Dri. A gente faz qualquer movimentinho assim, olha, eu não quero isso que tu está me dando, eu quero uma outra coisa. Já se sente, nossa, mas eu sou um horror, olha só o que eu falei. Assim como o termo simpatia, que as pessoas confundem. Pessoas simpáticas, a gente tem que ser simpático. O que é a simpatia? A gente já conversou até um pouco sobre isso. A simpatia é fazer para o outro aquilo que ele quer. Eu quero mostrar para o outro uma coisa que ele precisa e não o que eu realmente sou. Eu quero fazer concessões. Isso aí eu acho que eu até falei na semana dos florais, semana passada. Tem pessoas que vivem fazendo concessões o tempo inteiro, em todas as relações. E aí estão sempre se atacando,
estão sempre adoecendo. Porque eu não sou quem eu sou. Eu sou quem o outro precisa que eu seja. O tempo inteiro. E aí eu me ataco. Você sabe aquele aparelhinho de medir se a pessoa está falando mentira ou verdade? Não me lembro o nome dele. Aquele aparelhinho que fica ali detectando se o preso está falando a mentira ou a verdade ali na hora de testemunhar, né, de dar o seu depoimento. Aquele aparelho, sabe por que ele detecta quando a pessoa está falando a mentira? Porque ele detecta o estresse. O que é o estresse? Eu falar algo que não bate com o que eu realmente sou. Eu estou em mentira. Então, se eu fico sendo simpático com todo mundo, querendo agradar todo mundo, dando um bom dia para as pessoas, falso, falando coisas falsas para as pessoas, eu vou me atacar. Automaticamente eu estou atacando o meu ser corporal, físico. Eu estou me atacando o tempo inteiro. Quando eu faço concessões para as pessoas, e vou cedendo, e vou cedendo, e vou cedendo. Relações concessão, onde eu cedo o tempo inteiro, para não desagradar, para não dar briga, que eu acho que vai dar, para gostarem de mim, para eu me sentir incluída, para eu me sentir pertencendo. Como é que eu vou me posicionar? A pessoa vai achar que isso ou aquilo. Então, essa é a simpatia. E a simpatia, muitas vezes, adoece as pessoas. Porque nós não somos seres de natureza simpáticos, em essência. Nós somos verdadeiros, é diferente. A verdade é diferente da simpatia. Verdade é verdade. Tem coisas que vão me agradar, tem coisas que não vão me agradar. Tem coisas que eu gostaria de fazer, tem coisas que eu não gostaria de fazer. Então, a gente tem que cuidar muito disso. Porque se eu faço uma coisa que eu não gostaria de fazer, mas eu faço mesmo assim, porque eu tenho medo que as pessoas deixem de gostar de mim, eu vou adoecer. Ah, mas aí é uma grande doença. Não, pode ser um resfriado, pode ser uns espirros, pode ser umas tossezinhas, pode ser uma dorzinha de cabeça, pode ser uma dorzinha de barriga, coisa simples. Mas eu vou acabar me atacando. Porque eu estou indo contra a minha vibração. Aquele aparelho mostra exatamente isso. Vamos mais um pouquinho, então. Segundo parágrafo. Da parte quem são os professores de Deus, Thaisinha. Segundo parágrafo. Eles vêm de todas as partes do mundo. Vêm de todas as religiões e de nenhuma. Eles são aqueles que responderam. O chamado é universal. Ele acontece durante todo o tempo, em toda parte. Chama professores que falem por ele e redimam o mundo. Muitos o ouvem, mas poucos responderão. Todavia, tudo é uma questão de tempo. Todos responderão no final. Contudo, o final pode estar ainda distante, muito distante. É por isso que o plano dos professores foi estabelecido. A sua função é ganhar tempo. Cada um começa como uma única luz, mas com o chamado no seu centro. É uma luz que não pode ser limitada. E cada uma economiza 1000 anos, segundo o que o mundo julga acerca do tempo. Pense em 1000 anos.
Para o chamado em si mesmo, o tempo não tem nenhum significado. Por isso que a gente estudando tudo isso aqui que a gente está estudando, a gente atalha caminho, gente. A gente atalha muitos caminhos. Vocês devem ter se dado conta, desde que a gente começou a entrar fundo nesse livro, o quanto a vida de vocês, o olhar de vocês mudou. Será que teria mudado tão rápido se vocês não tivessem entrado em contato com isso, com essa verdade? E como ele diz aqui, não é só nesse livro aqui. Tem vários momentos, vários mestres, várias filosofias que vocês podem entrar em contato também. Então, a única coisa que eu posso dizer, que eu passei por isso, pode que uma de vocês não passe por isso, mas eu passei, é que sozinha é muito difícil. A gente conseguir iluminar esse lugarzinho da nossa mente, sozinha, mesmo tendo entrado em contato com isso aqui, é muito desafiador. Muito, 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 muito. A maioria das pessoas que eu conheci, se não todas, abandonaram no primeiro momento, sem uma pessoa para levantar. É difícil. Até hoje eu tenho. Então, vocês podem escolher qualquer outro caminho, mas escolham um caminho, não fiquem sozinhas, porque sozinhas o ego da gente traz um monte de desculpa. Ah, hoje não precisa, hoje não deu tempo, amanhã eu faço. Será que é bem assim? Mas eu estou com tanta dor no meu corpo, eu não sei, não, eu estou desconfiada disso. Pois só eu entrar em contato com essas ideias, parece que as coisas pioraram na minha vida. E a gente se desvia, e a gente se distrai, e quando a gente vê, já passaram mais 5 anos. Por isso eu vejo muito atalho aqui. Então, imaginem, a sua função é ganhar tempo, cada um começa com uma única luz, mas o chamado do seu centro é uma luz que não pode ser limitada. E cada uma economiza 1000 anos. Loucura, né? Terceiro parágrafo. Há um curso para cada professor de Deus. A forma do curso varia muito. É isso que eu estava falando. Assim como os recursos específicos envolvidos no ensino. Cada um tem a escolha de buscar qualquer outro ensino, qualquer outro professor, qualquer outro guia, qualquer coisa. A gente tem essa possibilidade. E todos vão levar, quando tem verdade, e a gente sente que tem verdade, todos vão levar vocês no mesmo lugar. Em algum momento, todo mundo vai chegar lá. Mas o conteúdo do nosso curso, o conteúdo do curso nunca muda. Verdade é verdade, né? Não existe uma verdade assim e a outra assado. Verdade é verdade. Seu tema central sempre é... Deixa eu abrir a condição. Seu tema central sempre é: o Filho de Deus não tem culpa e na sua inocência está a sua salvação. Essa é a frase básica que a gente tem que grifar aí, tem que escrever. O Filho de Deus não tem culpa. E na sua inocência está a sua salvação. Então, o que a gente mais tem que trabalhar como filhos de Deus? O perdão. Parar com essa coisa de,
A minha mãe me pediu para eu ir lá tomar um café com ela, mas eu estou com vontade mesmo de botar as pernas para cima e dar uma cochiladinha, fazer uma meditação. Não, mas eu vou, porque se eu não for, aí começa o ataque, começa a culpa. Então, o grande problema é a culpa. Decide ir e vai, ou decide não ir e fica. Agora, qualquer decisão que eu tomar e me sentir culpada é o problema. A culpa vai fazer com que eu ataque meu corpo. O que quer dizer isso? Eu decidi ir, mas estou por conta de ter que ir lá. Eu decidi ir, mas estou de saco arrastando de ter que ir lá. Eu vou torcer um pé, eu vou me incomodar no trânsito, eu chego lá e ainda vou discutir com a minha mãe porque o chá não era o que eu queria. Então, vai acontecer um ataque. Ou, se eu não for e também me sentir culpada, eu também vou me atacar. Eu vou querer meditar e não vou conseguir. Eu vou botar uma música e vou começar a ficar irritado com aquela música. Então, o problema de tudo é a culpa que está por trás. Qual é a motivação de ir? É o medo de que a mãe não vai gostar de mim mais? É o medo de desagradar? É o medo de deixar a mãe magoada? Entende que sempre tem uma motivação por trás? E essa motivação é que é muito importante de vocês verem. O que me motiva a fazer o que eu faço? Eu sempre falo isso para vocês. O que está me motivando a fazer o que eu faço? Percebam se não tem um medo por trás. Porque se tiver um medo por trás, é porque existe culpa. Isso fica bem entendido para vocês, esse caminho? Eu falo e repito várias vezes, porque a gente tem que entender isso. É esse ensinamento circular, a gente precisa entender esse movimento. Tudo aquilo que eu vou fazer, que eu decido fazer, o que me motiva a fazer o que eu estou fazendo, o que eu decidi fazer? Existe um medo que me motiva? Se existe um medo, existe culpa. Porque eu só tenho medo porque eu me sinto culpado por algo que eu fiz, que vocês já sabem o que é, né? A separação. Então, essa frase, ela é de suma importância. O tema central do livro O Curso em Milagres é esse. O Filho de Deus não tem culpa. E na sua inocência está a sua salvação. Para a gente conseguir salvar a nossa mente, que é a nossa única função aqui, eu preciso entender que não existe culpa. Em nenhuma forma. Ele pode ser ensinado por ações ou pensamentos, em palavras ou sem som algum, em qualquer língua ou em língua nenhuma, em qualquer lugar, tempo ou modo. Não importa quem era o professor antes de ter ouvido o chamado. Olha que importante essa frase. Às vezes a gente pode olhar para uma pessoa que está lá pregando, dando um conselho, e olhar para aquela pessoa e dizer, mas quem é ela, né? Quem é ela? Olha a vida dela como foi. Não interessa, não é essa a questão. Esse chamado, ele é de repente. Ele é vertical, ele não é aqui durante a minha vida. Eu não preciso demonstrar milhões de coisas para lá no final mostrar a minha capacidade de ser um professor de Deus. É só uma decisão.
A partir do momento que eu escolho, aqui na vertical eu já conecto. Eu não tô, esse tempo e espaço aqui, ele é ilusório. A partir do momento que eu digo chega de palhaçada e vamos mudar isso aqui, eu conectei. Ah, mas a tua vida, olha como é que estava até agora. Não interessa. Agora, tem que sustentar isso aqui, né? Não adianta dizer da boca para fora. Não, agora eu vou fazer diferente. E aí conecta aqui na vertical por um tantinho de luz. Quando vê, não sustentou, porque não tem base. É a carta da torre do tarô, né, que eu sempre cito. Ela não tem base. Quando a pessoa não cria as bases e não faz aquilo ali com força e sempre progredindo, observando, se colocando disponível, entregando tudo para o Espírito Santo ir nos ajudando, nos dando a mão, aí talvez não consiga sustentar. E por isso que a gente tem que fazer toda semana, todo dia, nosso treino, para a gente conseguir sustentar essa luz, que esse que é o grande problema. Esse é o grande desafio. Eu estou aqui numa super luz, encontrando vocês no mesmo lugar na mente, tem até uma luz aqui, faz de conta que a gente está se encontrando aqui, isso tem uma mente, a gente está se encontrando nesse mesmo lugarzinho aqui. Está todo mundo em paz, é um lugar seguro. Eu apago a câmera e já saio, derrubo um copo d'água, já vou me excomungar, já, entende? E isso é super comum de acontecer. O brabo é sair desse lugarzinho na mente e se relacionar com as outras pessoas. E manter. Se eu fico muito tempo, talvez eu não consiga manter. Por isso que eu todo dia faço o que eu tenho que fazer, minha lição. Todo dia eu faço a minha meditação. Todo dia eu dou 10 passos para trás. Porque eu também tenho os mesmos desafios de vocês. Eu tenho pais, eu tenho filhos, eu tenho noras, eu tenho neto, eu tenho as pessoas que eu me relaciono na rua, eu tenho vocês. Então, eu tenho que estar fazendo esse treino constantemente. Não tem como dizer, não, esse mês eu vou dar um tempo. Errou, gente. Olha, eu vou falar para vocês. É difícil. É difícil. Eu não largo nem no fim de semana as minhas lições. Por isso que o meu livro está virado numa coisa. Porque eu carrego eles para cima e para baixo. Eu vou no banheiro, eu levo meu livro. É o meu momento de meditação, onde eu entro ali, vou relaxando, depois eu tomo meu banho, aí aquelas lições ficam na minha cabeça, daqui a pouco vai descendo as fichinhas, aí eu gravo para vocês, uma vez por semana também, já gravei para amanhã, antes dessa aula eu gravei. Então, isso aí tem que ser constante, tem que ser uma constante na nossa vida. Porque se a gente largar mais de um fim de semana, eu falo para vocês, é desafiador. Vocês vão encontrar a primeira pessoa que não der bom dia para vocês, deu. Eu sabia que ela não ia me dar bom dia, porque ela nunca me dá, porque ela é uma mal educada, porque eu já... E aí vai. Aí vai lomba abaixo. Que calor. Meu senhor. Tô com vento, tô com ar aqui, mas tô... Olha aqui. Vocês enxergam minhas bochechas vermelhas? Coisa doida. Tá. Então, não importa quem era o professor antes de ter ouvido o chamado. A gente não pode julgar, venha de onde vier. Ele veio a ser um salvador pela sua resposta. O fato de ele se colocar à disposição, ele já está sendo um veículo. Não acontece com vocês de encontrar uma pessoa completamente aleatória
E essa pessoa dizer uma frase para vocês, assim, que a gente pensa, nossa, isso foi para mim. A pessoa ligou de alguma forma, ligou na tomada lá da fonte, conseguiu entregar. Às vezes até morador de rua. Fala uma frase, a gente vê até em vídeo isso. Então, sempre que a gente é um veículo para a luz, olha aqui que bonito isso aqui. Ai, eu adoro esse livro, sou apaixonada por esse livro, meu Deus do céu. Não importa quem era o professor antes de ter ouvido o chamado, ele veio a ser um salvador pela sua resposta. Ele viu alguma outra pessoa como ele mesmo. Não é interessante isso? Em algum momento, essas duas pessoas se encontraram no mesmo lugar na mente. Como se aqui nas nossas aulas a gente sente isso, como se a gente fosse todo mundo muito junto, muito grudado, muito igual. Por semelhança, Dri. Semelhança do quê? Explique-se. Desse encontro, justamente desse encontro, foi por semelhança ou não necessariamente? Não sei te dizer. Deu um match. Sabe um match? Que tem aquela coisa, né? Os semelhantes atrai semelhantes, mas nesse caso dos professores, às vezes ele está ali para a gente ouvir aquilo que a gente precisa ouvir. Mas seria a semelhança de nós mesmos precisar ouvir aquilo? Ficou meio assim. Eu acho que é justamente um match mesmo. Eu não sei nem te explicar, porque é quando a coisinha encaixa, a pecinha encaixa no buraquinho. É por isso acontece comigo constantemente isso, constantemente. É incrível. Olha quanta coisa a gente recebe, né? Quanta coisa a gente recebe. Às vezes a gente ouve uma pessoa falar aleatório, assim, tá no supermercado e ouve alguém falar e aquilo parece que só tu ouviu. Uma vez, isso acontece direto aqui em casa também. A gente estava decidindo vir aqui para Santa Catarina, mudar de estado. Eu mudei do Rio Grande do Sul para cá há quase 8 anos atrás. E antes da gente se mudar, a gente veio trazendo os filhos para conhecer primeiro, para ver se todo mundo estava de acordo, o que achavam, né? Eu trouxe os meus pais para conhecer, porque quando se falava em Meia Praia, que é aqui onde eu moro, um dos bairros se chama Meia Praia, eu vim morar em Meia Praia, a minha mãe dizia, mas como assim, minha filha, meia praia? Não é nem uma praia ainda, é meia praia. Então ela estava preocupadíssima, sabe? Para onde eu viria. E aí eu disse, não, vamos levar eles lá para eles ficarem mais tranquilos e tal. Então a gente foi, esse processo de conhecer a praia durou uns 2, 3 anos, mais ou menos. Sempre nas férias a gente conseguia trazer um filho, depois nas outras férias um outro filho, daí na outra vez a gente trouxe o pai e a mãe, e assim foi. E numa das vezes que a gente estava com o Gabriel, que vocês conhecem, a gente estava num barzinho, sentado na beira da praia, estava eu, meu marido e o Gabriel, e a gente ali olhando aquele mar maravilhoso, divino, verde, verde. Aqui o apelido da costa, aqui é Costa Esmeralda, então vocês imaginam como é que é a cor da água. E aí a gente estava ali, daqui a pouco um senhor do lado do Gabriel disse assim, não desanima, não desanimeis, uma coisa assim, ventos contrários virão. E ele falou essa frase ali de uma outra mesa, uma mesa do lado. E aí o Gabriel nos olhou, eu não tinha ouvido a frase. O Gabriel nos olhou e disse, vocês viram o que ele falou?
Porque era um momento de uma decisão nossa que estava nos trazendo muito medo. A gente ia largar tudo, uma vida. Meu trabalho como cabeleireira, com salão há 18 anos, ganhando dinheiro bem bom. Então, a gente ia largar tudo, e era uma decisão difícil. A gente estava com algumas dúvidas, ainda processando aquilo. E esse senhor falou isso. Não desanimem, ventos contrários virão. E aquilo foi para nós, aquela frase. Então, é nesse sentido que eu digo, assim, de vez em quando, é como se Deus mandasse um professorzinho ali para nos dar uma luz. E podia ter várias pessoas ali, mas parecia que aquela frase era para nós, sabe? É nesse sentido que eu digo. Em algum momento na mente ali a gente se encontra. Tanto que eu estava junto e eu não ouvi o senhor falar. Gabriel que ouviu. Então ele é que captou ali e ele estava junto com a gente. Então, ele viu, esse professor vê alguma outra pessoa como ele mesmo. É uma percepção, né? Não é uma visão exatamente, é uma percepção. Achou, portanto, a própria salvação e a salvação do mundo. Em seu renascimento, o mundo renasceu. Então, naquele matchzinho, naquele encontro de mentes ali, houve um flash de luz. Deixa eu ver quanto tem ainda aqui, se a gente consegue terminar essa parte hoje. Ah, vamos terminar, só tem mais esse 4 aqui, só tem mais esse parágrafo. Esse é um manual para um currículo especial, voltado para os professores de uma forma especial do curso universal. Esse manual aqui que a gente está estudando, tá? Existem milhares de outras formas, todas com o mesmo resultado. Elas meramente ganham tempo. Entretanto, é só o tempo que se desenrola exaustivamente. E o mundo está muito cansado agora. Está velho e gasto e sem esperança. O resultado nunca esteve em questão, pois o que pode mudar a vontade de Deus? Então, não é o que está lá no fim. É aquela velha história. A felicidade está no caminho. Como não existe tempo e espaço, foi criado por nós, e a saída é vertical, é em algum momento que isso acontece. Mas o tempo, com suas ilusões de mudança e morte, exaure o mundo e todas as coisas dentro dele. O tempo, porém, tem um fim. E é isso que os professores de Deus são designados para trazer. Pois o tempo está em suas mãos. Tal foi a escolha que fizeram e ela lhes foi dada. O que ele quer dizer com isso? Por que o tempo está nas nossas mãos? Porque a gente ainda reencarna, passa por toda essa ladainha, esquecimento, nasce de novo, nasce esquecido, e aí vem e passa por tudo que a gente já passou, e aí adoece, aí morre, aí vem lá na frente de novo. Então, os professores de Deus, eles vêm justamente para isso, para, de repente, a gente entender que tempo não existe. De repente, a gente entender que o mundo é ilusão. Será que a gente está em que ponto desse caminho? Vai saber, né? Porque a gente está inserido ainda nesse sistema de pensamento do ego e é muito difícil. Eu não sei onde é que eu dei esse exemplo
já dei esse exemplo algumas vezes, é a mesma coisa que a gente, dentro da areia movediça, querendo salvar, puxando pelo nosso cabelo. Então, é um exercício constante. E essa limpeza de crenças com as lições, ou meditação, e ou, né? Eu uso as duas coisas. É fundamental. A gente vai soltando essas ilusões aos pouquinhos. E a gente vai conseguindo, com uma outra mente, sair da areia movediça. A mesma mente, nós aqui tentando nos salvar, nós não vamos conseguir. Por mais que eu tente, por mais que eu diga assim, não, mas a partir de agora, não dá, não vai. A limpeza é que é importante. A gente vai limpando com essas lições, e vai limpando, e a gente, quando está fazendo as lições, a gente sente ali uma coisa muito familiar, muito verdadeira, como se a gente soubesse já de tudo isso. É muito interessante, eu acho que... encerramos aqui, tá, gente, o primeiro capítulozinho. Na próxima aula vai ser quem são os seus alunos. E aí a gente segue aqui. Deixa eu botar um lembrete. O que eu ia falar? Esqueci. A gente vai lembrando. Ah, era isso. A verdade, ela nunca vem em nossa direção. É a gente que tem que ir. A gente está ali naquele quarto escuro, cheio de teia, cheio de gavetas sujas, cheio de armário sujo, o chão está podre. Se a gente não der jeito de abrir aquela porta para começar a ter uma entradinha de luz para que a gente enxergue as coisas que a gente tem que fazer, a verdade, ela não vai abrir a nossa porta. Em compensação, quando a gente consegue abrir essa porta e manter essa porta bem aberta, tá tudo ali já. A gente vai se acostumando com a luz, que no primeiro momento cega um pouco. A gente vai se acostumando, o olho da gente vai se habituando com aquela luz ali. Aí vai ali, ilumina uma gavetinha, abre a gavetinha e limpa a gavetinha. Tudo que está dentro da gaveta está ali. Nunca saiu dali. Então, quando a gente acessa, quando a gente limpa, quando a gente acessa lugares que têm essas crenças que estão imundas dentro da nossa mente, a gente vai dando uma limpada, de repente as coisas que estavam ali na gaveta aparecem. E aí está tudo ali. A gente se lembra da nossa inteligência, sabedoria, né? Do nosso conhecimento. A gente lembra. Por isso que tem momentos que a gente diz, nossa, caiu a ficha. O tal caiu a ficha é a lembrança. Não é que eu aprendi, eu lembrei, eu já sabia tudo. Imaginem a gente sendo uma parte de Deus. A gente já tem tudo ali. Alguma pergunta, minhas queridonas? Eu tenho um speak. O que é speak, Dri? Dentro do box do banheiro. O tempo todo acontece comigo por semelhança. Uhum. Ah, igual aos discípulos.
Como assim, Dri? O problema que vejo é que, infelizmente, não somos mais inocentes. Dri, eu vou te colocar ajoelhado no milho. É porque justamente estava até tentando aqui no livro procurar a frase que você falou aí, alguma coisa da mente inocente ou dos inocentes ficar em paz, né? É justamente, eu acho que esse é o grande desafio, porque hoje não somos mais inocentes. Porque quando a gente é inocente, que não sabe aquilo, né? É aquilo como você fala, não dá mais para desver ou deixar de desver e nem sei falar, de desouvir. Porque quando acontece aquilo e a gente tem a noção do que é aquilo, que a gente que nos incomoda é justamente essa questão. Não somos mais inocentes sobre aquilo porque está nos incomodando. Não temos mais a inocência de uma criança, vamos dizer assim. Então, a parte mais desafiadora que eu vi nessa frase é isso, porque é que quando a gente já constrói tudo aquilo que a gente já acredita, né, toda aquela coisa que a gente acumulou na nossa vida inteira, e a gente vê e reage sobre aquilo, se eu reajo sobre aquilo, eu não sou mais inocente sobre aquilo, eu já estou reagindo sobre aquilo. Então, essa é a parte mais desafiadora. Como é que voltar a ser inocente? É claro que eu entendo que eu tenho que ter na minha, enfim, fazer aquela coisa da criança, né? Tentar voltar a ser criança, e não ter mais. Eu não sei se eu acho que eu sei que eu estou sendo até um pouco mais complicada de dizer, porque é tão difícil de explicar isso, mas é. Eu não sou mais ingênua, eu não tenho mais a ingenuidade daquela criança. Então, fica muito mais difícil. Eu vou até dar um exemplo aqui bem bobo. Eu assisto muito novela, eu vejo novela. E hoje eu já entendo que quando a mocinha, quer dizer, hoje a mocinha da novela é diferente da mocinha de 10 anos atrás. As mocinhas hoje da novela estão reagindo muito mais, mas eu vou botar lá atrás. Quando elas não reagiam, né? E eu ficava assim, meu Deus, faz isso, porque ele tá, o cara tá, ou seja, o vilão lá tá fazendo coisas para você e ela não reagia. Hoje eu entendo que ela não reagia porque ela era inocente, não tinha essa mente que hoje eu tenho, vamos dizer assim, que hoje ela vai ver o mal que o outro quer o mal dela. Então, se eu reajo esse mal, eu não sou mais inocente como eu era antes. Então, eu gostaria de ser inocente para não ter que reagir. Então, por isso que eu botei a palavra. Infelizmente, não somos mais inocentes, porque a gente está sempre reagindo à coisa do mundo e essa inocência da criança, a gente nos perdemos com isso. E é difícil resgatar esse. Essa é a parte mais desafiadora, o resgate dessa criança inocente. Tá, então eu vou te dar uma explicação. Sabe por que que tu te embolou na explicação? Tu te embolou na explicação pelo seguinte: inocência é diferente de ingenuidade. Nós somos seres inocentes a partir do momento que somos crianças de Deus. Ainda somos crianças de Deus. Olha quanta burrada a gente faz no nosso dia. A gente não faz porque a gente quer, a gente faz porque a gente não consegue fazer diferente. Isso é a inocência. Mas os filhos de Deus não são ingênuos. Quanto mais ligado a gente está na fonte, menos ingênuos nós somos. São duas coisas diferentes. Inocentes sempre somos, Dri. Por isso a gente ainda pisa na casca de banana, como tu gosta de dizer. Tu não pisa na casca de banana sem querer, por querer. Tu pisa porque tu ainda não conseguiu chegar onde tu gostaria. Ninguém vai ali pisar na casca para cair e se machucar. Ninguém vai se atacar para ficar doente. Ninguém quer ter dor. A gente já sabe disso, mas a gente não
consegue. Quando a gente não consegue, é como os nossos filhos foram, como é o meu netinho, ele ainda cai de joelho, ele cai de joelho, se machuca, se bate, está com febre, por sinal. Não é porque ele quer, é porque ele está ainda aprendendo, e nós somos considerados crianças de Deus, inocentes. E por a gente ser considerado inocente, nós não temos não temos, como é que se diz? Não tem razão de ser nós nos sentirmos culpados pelo que fizemos. As pessoas que fazem coisas que fazem, que a gente vê aí, e que a gente diz, poxa vida, pega e assalta, rouba um celular, xinga alguém, a pessoa está indo, ela está completamente inconsciente. Ela não sabe o que ela está fazendo. E nós temos rompantes de inconsciência o tempo inteiro. É muita inconsciência? Talvez agora a gente já esteja galgando um espacinho, um pouco mais de consciência para quem está fazendo o trabalho, mas a gente tem momentos de inconsciência que não podem ser considerados como não sermos inocentes. Naqueles momentos de inconsciência, nós ainda somos inocentes. Se eu ainda piso na casca de banana, eu piso num momento em que me deu uma cegueirinha. Eu não posso ser considerado culpado. Agora, ingenuidade é outra coisa. Aqui a gente está trabalhando e nós aqui não somos mais tão ingênuos assim. A gente sabe que se a gente der um tapa na cara de alguém, não vai ser legal. Nós temos muito mais consciência disso, né? Então, filhos de Deus não são ingênuos. Mas inocentes, sim. Por isso que a gente tem que ter isso muito bem entendido para que a gente não se culpe. Porque se eu me culpar, eu vou me atacar e vou adoecer. Entende? Não? Fala, querida. Então, por que eu não consigo ver mais essa inocência em mim? Eu não consigo ver isso. Mas é que, Dri, a tua inocência está no teu inconsciente, tu não consegue ver mesmo. Essa inconsciência, que é o que está no inconsciente coletivo, que é o que está cheio de crença, tu não consegue ver porque tu não sabe quais são as crenças. A gente não sabe todas as crenças que a gente tem. Algumas a gente sabe e ainda assim a gente continua fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas. Enquanto tu não se enxergar como inocente, tu ainda não te perdoou. Enquanto tu não te perdoar, tu vai continuar adoecendo. Mas isso é um processo, não é da noite para o dia. Por que eu contei aquela história para vocês? Para vocês terem uma ideia de quanto tempo eu faço esse meu processo de limpeza, de conexão, de quantos anos eu estudo florais, quantos anos eu fui terapeuta. E ainda assim, eu estou num lugar na mente que é parecido com o de vocês e em muitos momentos igual. Cometo meus deslizes, não dá para dizer que esses erros são culpáveis. Que aí daria para dizer, se eu cometo erros, então eu não sou inocente, porque eu já sei que não posso fazer. Eu sei que não posso fazer
Mas nos momentos de inconsciência, eu não tenho escolha. Eu estou inconsciente. Quem está inconsciente não escolhe. A gente é movido a fazer. Entende? Foi tu que levantou a mão de novo, Dri? Não sei. Alguém levantou. Não? Tá. Ficou entendido, Dri? Se não, a gente vai conversando mais sobre isso, porque esse livro é assim. Ele volta nos mesmos assuntos com outras palavras e assim vai indo, e assim vai indo. Essa dor nas costas. Eu estou me auto-atacando o tempo inteiro. Eu preciso fazer as coisas certas, eu preciso ser perfeita, eu tenho dificuldade de lidar com uma crítica. Alguém fala alguma coisa de um trabalho que eu passei o dia inteiro fazendo, a pessoa fala, nossa, mas olha só isso aqui, não ficou bem legal. Nossa, aqui sobe o leão. Só que aí a gente tem que se dar conta que isso só está acontecendo de vir essa crítica porque a gente precisa trabalhar ainda isso em nós. E esse é o trabalho diário. Nada que vem para nós é acaso. Tudo que vem é porque tem um propósito ali. E aí só vem através de um personagem para nós. Por isso que a gente fala que os inimigos são nossos salvadores. Essa pessoa que está trazendo uma crítica, a gente não pode ver aquilo como algo pessoal. Essa pessoa sempre me critica. Não é essa a questão. Isso aí foi um significado que a gente deu para essa pessoa. Essa pessoa está vindo aqui me trazer, Dri, mais uma vez, houve essa crítica e descansa nesse desconforto. Teu corpo vai querer pular na pessoa, assim, é? Sabe? E aí vem, trava tudo, e aí causa um desconforto danado. E aí, quando tá vindo aquilo, é um momento de trabalhar. Respira, solta, pedacinho por pedacinho do corpo. Nossa, que é isso, Dri? Calma, Dri. Calma. Tá tudo certo. Isso não tem nenhum significado. Isso só tá vindo me ensinar. Tá bom, amado? Maravilhosa. Diga Perfeito, cara. Desculpa, perfeito. Eu estou nesse mantra. Calma, calma, calma. Eu sei o que é isso. Fala, Cecília. Ontem eu me lembrei muito das nossas aulas e de você, assim, da gente e de você, do que você fala para gente, né? Outro dia você estava falando numa aula sobre a pessoa pode ter mestrado, pode ter fazer lá 5 idiomas, ter não sei quanto diploma, que não adianta. Se não tiver essa reforma, não vai adiantar. E ontem caiu a ficha. Eu estou com uma situação assim, a minha turma está com uma situação na faculdade de 2 professores na psicologia que estão se bicando. E está prejudicando a turma, sabe? Eu me lembrei muito e ontem eu fiquei muito irritada com isso. Uma metade está com nota, outra metade está sem nota, porque eles se bicam. Entendeu? Eles, quer dizer, não se... Parece o Tico e o Teco, sabe? Que 2 neurônios que não se entendem. Eu me lembrei muito, assim, da falta de evolução e dentro da psicologia, assim, uma tem... os dois têm mestrado, um doutorado, tem doutorado em psicologia escolar, a outra tem, além do mestrado, ela tem TCC, ela dá aula de TCC, de teoria cognitiva do comportamento, e
Além disso, ela é especialista, ela tem uma especialização aí que eu não sei das quantas aí que ela ainda dá, ela faz teste para TEA, para TDAH, né? Que esses testes são caros, para demência. A mulher dá uma aula excelente, mas os dois se parece duas crianças brigando, assim, eles não falam, mas a gente já sentiu isso, sabe, no sistema, no campo, que ali tem alguma coisa que não está se entendendo. Ontem eu fiquei muito chateada, porque assim, assim, não era para ficar, né? Quer dizer, eu acho que não. Mas aquilo me chocou muito, porque você vê gente especializada dentro de uma área que ajuda o outro, né? Eu estou aprendendo a ajudar o outro através deles. E você vê eles mesmo se engalfiando, se deixar. Não teve briga, uma briga explícita, mas é o que Sim. está sendo mostrado para a gente, entendeu? E agora, hoje não, hoje eu soltei a situação. Minha nota não saiu ainda, a nota da metade da turma não saiu. Tem 15 dias que já era para ter saído, não saiu. Eu já entreguei, já deixei por conta, sabe? Tô rindo aqui, tem gente ainda que está preocupado, porque tem uma professora que ela assim, ela tem um comportamento mais arredio, né, do que eu. Aliás, eu nem sei quem é que tem um comportamento mais arredio um do que o outro, a gente não sabe mais. Mas vamos que vida que. Mas eu achei muito interessante isso ontem, perceber essa falta de maturidade, né, dentro de um curso que teria que. Porque como é que eu vou qual a referência que eu vou ter? Entendeu? Se Sim. eu me basear nele. Muito engraçado. Eu lembrei muito ontem disso, das aulas da gente que você fala. Aí eu É, fiquei igual a Drica também, sabe? Bufando, Drica. Ontem eu fiquei, que eu estava até aqui em casa, eu estava cuspindo marimbondo. é exatamente isso. Essa inocência, ela fala justamente sobre isso. Quando a gente se inflama e começa a passar mal, a gente não faz isso porque a gente quer. A gente faz por inocência, porque a gente está completamente num lugar de inconsciência. A inconsciência não tem como não ter inocência. Inconsciência é inconsciência. Inconsciência não tem culpa. Só que aí, como a gente está fazendo esse trabalho aqui, super profundo, né, que eu passo para vocês, tudo que eu posso para a gente enxergar além, em algum momento a gente se dá conta, não, para aí, eu estou sofrendo aqui, eu estou com dor, tem alguma coisa que eu não estou enxergando da maneira correta. Eu estou com um equívoco dentro do meu pensamento, eu estou enxergando de uma maneira equivocada. E aí eu começo a soltar, começo a fazer respirações, e soltar, e soltar, e soltar, e respirar, e respirar. Se eu precisar tomar um remedinho para dor, eu vou tomar, sem problema, eu vou tomar umas gotas de resto. Bota 4 gotas embaixo da língua do estoque, faz uma garrafinha d'água, bota ali o estoque, vai tomando as bicadinhas, aquilo vai te clareando até a tua mente. Em algum momento, tu vai descansar nesse desconforto, vai dizer, gente, que tanto eu fiz, a tempestade num copo d'água que nem existia. Era isso. É soltar, 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 soltar. É entregar, é soltar, é descansar, é largar o controle, é tudo a mesma coisa. Tudo tem a ver com a mesma coisa. E vocês vão sentir no corpo de vocês. Porque é o corpo que vai dar o alerta, ó. Tem pensamento equivocado aqui. O que eu estou bloqueando? Eu tenho um desafio muito grande, que é a minha lombar. Isso está no meu campo familiar. E às vezes eu estou deitada, lendo, vendo uma série, vendo um vídeo.
Quando eu me dou conta, eu estou travando a minha lombar. Eu só me dou conta quando começa a dar uma dorzinha. Aí o que eu faço? Eu não vou pensar, o que será que está me dando, que não, eu não sou o meu corpo. O que eu faço? Eu começo a respirar e soltar. Eu solto a perna, às vezes eu puxo uma perna, aí eu puxo a outra perna, aí eu boto as duas pernas para um lado, fico ali respirando, procurando esvaziar a minha mente, porque o problema da dor lá é porque a minha mente subconsciente está ali com alguma questão equivocada. Aí eu boto para o outro lado, solto mais um pouquinho, aí eu fico com as duas pernas dobradas, assim, um pouco de costas, e passa. Então, é uma correção de um equívoco de pensamento. Só que vem, e não é porque eu estou há 40 anos nesse processo, que não vem mais. Eu faço parte de um inconsciente coletivo, e todos estão. Então, de vez em quando vem. A diferença é que quando a gente está estudando, quando a gente está em contato com mais frequência com essas ideias verdadeiras, a gente consegue mais rápido atinar que a gente está com equívoco de pensamento. Aí eu vou ali e corrijo. Vou soltando, solto a minha perna, às vezes dá uma beliscadinha no ciático, aí eu solto, boto para um lado, para o outro. Não, isso aqui não me pertence, eu adoro dizer isso, não me pertence, eu não sou esse corpo, isso aqui está vindo para me distrair do trabalho que eu tenho que fazer, e não cresce. Ah, mas será que eu nunca mais vou travar minha lombar? Posso travar. A nossa vida, ela é assim. Se em algum momento, com alguma coisa, eu não conseguir me relacionar de forma correta, posso. Pode ser que eu fique travada. Mas eu estou aqui na luta. Trabalho diário. E uma coisa que a gente tem que fazer, Dri, é ter momentos em que a gente dedica para não fazer nada. Solta o celular lá longe. Tu vai ver a luta que é. É uma luta. Luta. Teu ego vem, não, chega dessa palhaçada, e coça aqui, e boceja, e dá vontade de fazer xixi, e daí para aí que eu tenho que levantar, que eu não estou aguentando, e vai, aí chega no momento, meu Deus, eu vou ter um troço se eu ficar mais um minuto parada. E aí, do nada, ele abandona, ele cansa. Mas não é meditaçãozinha de 10 minutos. A gente tem que dar um cansaço nele. E aí a gente descansa nesse desconforto. Eu tô xarope aqui, tô com coça aqui, coça ali. Ai, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. A minha mente não tem jeito, nunca vou conseguir, já sei que não vou conseguir. E fica naquela luta, Em algum momento a gente cansa ele e ele vaza. Aí a gente não tem vontade de sair mais. Aí no outro dia vai ser mais fácil? Não vai. Vai ser difícil. Mas é constante. Hoje eu consigo me desligar. Mas eu levei muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. A forma que eu consegui acessar pela primeira vez na meditação aquele bem-estar foi com yoga. Eu dei uma volta na minha cabeça que ela não conseguiu acompanhar, entendeu? Comecei a fazer exercícios e respiração, até que eu driblei a minha mente.
Então, a primeira vez que eu consegui fazer foi com o exercício. Parada, nem pensar. E aí vocês têm que ir descobrindo isso em vocês. Daqui a pouco caminhando é o teu jeito. Daqui a pouco dançando é o teu jeito. Em algum momento a gente tem que driblar essa mente. E hoje eu coloco uma meditação só para as primeiras palavras ali, para me ajudar a desviar o que eu estou pensando no meu dia, que hoje em dia já não é tão poluído, e entro só na musiquinha, aquela de fundo, que é aquela música que a gente, sabe? Roda, 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 em hertz, tem uma frequência certa, que vai rodando, vai rodando, vai rodando, e aí eu vou. Mas foi através da yoga que eu consegui fazer pela primeira vez. Eu acabei uma sessãozinha de yoga ali de uns 20 minutos, sozinha. Aí tem um momento em que a gente deita, abre os braços, abre as pernas, para o músculo se recuperar do exercício. Nossa, quando eu vi, eu estava em Marte. Um estado de relaxamento profundo. Uma paz profunda. Aí eu entendi. É aqui que eu tenho que chegar. Diga, amiga. Quando eu falei do speaker, porque quando você falou do livro, que leva o livro até para o banheiro, eu compro muito audiobook. Então, eu comprei um speaker que fica dentro do meu box, enquanto eu tomo banho, eu fico escutando o livro, né? Mas semana passada eu cheguei à conclusão, falei, misericórdia, que antes das minhas ideias vinha tudo no banho, né? Eu tinha os insights tudo no banho. Aí eu estava pensando assim, nem no banho eu estou relaxando, eu estou conseguindo relaxar, eu estou trazendo o trabalho, ou, enfim, o estudo para dentro do banho. Parei de ficar o speaker. Aí voltou as minhas criatividades, as minhas ideias que antes, tipo, eu ficava conectada, né, no que estava falando, que aquele speaker fica debaixo da água junto comigo, e aquele som fica ali, porque quando você coloca o som no celular, do lado de fora do box, o som é um, mas quando você pode no speaker, o áudio fica igual se estivesse dentro de uma danceteria, uma discoteca, nem sei o nome que fala mais agora. Mas, enfim, mas eu percebi que eu não estava mais relaxando como eu era o horário do meu banho de relaxamento, essa coisa que você está falando agora aí. Então, eu peguei e tirei esse minuto falei, eu tenho que dar um minuto para mim, um minuto de relaxamento, e, enfim, estou conseguindo um pouquinho, mas estou conseguindo. Exatamente. Quando começasse a falar que colocou audiobook no banho, eu fiquei pensando, meu Deus, Senhor amado. Não, o banho não. O banho tem que ser em silêncio. É um momento também que cai tudo. Todas as fichinhas vão caindo do banho. É muito sagrado o meu banho. Então tá, meninas. Uma boa noite para vocês. Amanhã, a lição de número 96, eu acho, que eu gravei hoje. Chega para vocês aí. Até a 100 eu vou fazer ali. Depois da 100 em diante, vocês querem fazer sozinhas, vocês precisam fazer sozinhas. Precisam se independizar nisso. Obrigada, minha flor. Obrigada. Vocês que são maravilhosos também. Estão aqui, firmes, fortes, de noite, estudando, abrindo mão de outras coisas para estar aqui. Isso é muito importante para a gente salvar umas às outras, né? Então, tá bom. A aula que vem a gente canta um parabéns para a Andréia. Beijos, beijos, beijos.